pegando em cima do consumo e fazendo um simples cálculo. Quanto é que precisa para pagar a conta? Aumenta aí em cima do consumo. Então, ninguém, em matéria de política tributária no Brasil, se preocupou desde 1995 com o lado funcional e com o lado social. O único momento em que isso ocorreu no Brasil foi ali no início dos anos 60, com o Gerson Augusto da Silva, Rubens Gomes de Souza, que tentaram parafusar um sistema, uma política tributária que alavancasse não o desenvolvimento, o crescimento econômico. Mas havia uma racionalidade no sistema. Hoje nós não temos racionalidade estrutural nenhuma. Bom, tem ainda uma pergunta, né? Você tem que responder. E eu queria abrir, tem mais alguma outra pergunta que a plateia gostaria de fazer? E aí vou pedir aos nossos expositores aqui que façam seus agradecimentos para a gente fechar, que amanhã, né, nós teremos trabalho a partir das 9 horas, né, da manhã, e alguns desafios, porque está ficando um monte de pergunta aqui. Estou vendo que o gasto amanhã vai entrar na ribalta aqui, viu? Bom, por favor, Marcelo. Não, vamos dizer o seguinte, está todo mundo já num processo de esgotamento, né? Isso não favorece o prosseguimento dos trabalhos. Por favor, vamos ser breve, tá? Para ser bem sucinto aqui, eu sei que nós temos aqui na plateia não só auditores da Receita, temos alunos, professores. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão das criações de delegacias de grandes contribuintes. Na verdade, vem dentro aí de um modelo de criação de unidades de grandes contribuintes, pensando a tributação por tipos de clientes, né? Essa é a terminologia utilizada. Então, bem rapidamente, na realidade, eu não conhecia esse assunto, fui estudar ele mais recentemente, qual é a origem, né? E a preocupação é que unidade de grandes contribuintes, né, nas palavras de alguns estudos até recentes do Banco Mundial, era uma alternativa para as administrações tributárias se tornarem autônomas ou semi-autônomas. Então, dentro do modelo lá que foi acordado no Consenso do Washington, você tinha um banco central autônomo, a necessidade de um banco central autônomo para conduzir a política monetária, e também se propunha uma administração tributária pelo menos semi-autônoma, né? Ou seja, fora da estrutura dos ministérios da Fazenda. A preocupação inicial era bem óbvia, era redução de custos da administração tributária, porque você tinha maior flexibilidade, principalmente das relações de trabalho, quando você transformava a administração tributária numa unidade autônoma ou semi-autônoma, né? Houve resistência política em alguns países, e em alguns países não foi possível transformar a administração tributária, a receita tributária, no caso, a Receita Federal, no caso federal, numa unidade autônoma. E agora a gente vê ressurgir, né, a questão de unidades de grandes contribuintes, que lá no receituário desse modelo, era uma segunda alternativa. Se politicamente não for possível tornar autônoma toda a administração tributária, crie delegacias, unidades de grandes contribuintes. Pelo princípio da eficiência, essas unidades vão concentrar 70% da arrecadação. Não tem sentido nenhum você investir, né, no resto da administração tributária, né, equitativamente, entendeu? Então, qual foi o resultado disso? Para concluir o debate, aí a gente avançaria muito. O resultado foi, nos países em que funcionaram as unidades de grandes contribuintes, em alguns funcionaram, né, a gente identifica dois resultados, né? O primeiro deles o restante da administração tributária míngua, né? É bem óbvio, é o princípio da eficiência, né? Pelo princípio da eficiência, eu vou investir agora só nessas unidades, né, que já concentram grande parte da arrecadação, porque dão maior retorno. As demais unidades não o fazem. Outro efeito que foi observado, o efeito chamado de nanismo, foi observado na Argentina e no México. As empresas que são médias não crescem, e as grandes tentam se pulverizar para escapar das unidades de grandes contribuintes. E como as demais, o resto da administração tributária está fragilizada, porque os investimentos foram para os grandes, você tem aí
uma deterioração da arrecadação. Isso foi o que aconteceu nas que funcionaram. As que não funcionaram, normalmente aconteceu o mesmo que aconteceu com algumas agências reguladoras, né? Você tem uma unidade, né, que responde por 70% da arrecadação do país, com um quantitativo de servidores de menos de 1%, né? Em vários locais foi identificado a captura pelo poder econômico, a captura da unidade pelo poder econômico, e aí, em vez de uma unidade de fiscalização de grandes contribuintes, a maioria delas se transformou em unidade como os nossos agências prime de atendimento aos interesses dos grandes contribuintes. Então, essa discussão é uma discussão bastante interessante, a gente não tem tempo aqui, o pessoal já está cansado. Eu aproveito, então, para agradecer pelo convite, parabenizar os organizadores do evento. Eu acho que esse debate é importante, o momento é importante, a gente precisa retomar o debate. Eu acho que a questão da transparência da política tributária é fundamental, né? Ela, obviamente, não se limita apenas em colocar lá na nota fiscal quanto se paga de imposto, mas é um passo importante, com todas as dificuldades que existem, né? E isso passa pelo fornecimento de informações pela Receita Federal, que, né, nos últimos 15, 20 anos se blindou para a sociedade, né? E é uma caixa preta, ninguém sabe realmente o que acontece com os dados que estão lá dentro, sob aí uma justificativa falsa de que tudo é sigilo fiscal, e isso não é verdade. Então, eu agradeço, parabenizo os organizadores e muito obrigado. Bom, gente, é só encerramento, só se tiver alguma consideração. Se você quiser, posso fazer uma provocação. Tem algumas aqui. Não, acho que assim, tem pouca coisa a acrescentar, a gente já tinha colocado no debate. Aceitando aqui um pouquinho as provocações do Alberto, nessa questão do Banco Central, na questão do Banco Central, essa discussão de autonomia do Banco Central é uma discussão terrível, acho que, para o país, que não leva a lugar nenhum, porque se o Banco Central tem que ser autônomo, por que não a Receita, por que não a Polícia Federal e assim por diante? O que me preocupa você tem lei e precisa cumprir a lei, e a lei no Brasil, né, nem sempre é igual para todos. Por exemplo, como você colocou aí, não precisamos, na própria lei de responsabilidade fiscal, já está previsto que em documentos diferentes, inclusive na LDO, e em momentos diferentes, inclusive na ida ao Congresso, cabe ao Poder Executivo, na verdade, ao Banco Central, explicitar qual é o impacto fiscal da política monetária, creditícia e cambial. Na LDO, inclusive, tem a figura do anexo de risco fiscal, quer dizer, que se você mexer na taxa de juros, qual é o impacto nas contas públicas. O anexo de risco fiscal até tem sido feito, embora está lá que se você mexer 1% na taxa de juros, você não aumenta nem, se não me engano, aumenta 1,4 bilhões a despesa com juros, a gente não sabe como é que a conta foi feita. Agora, qual é o impacto do câmbio, impacto do crédito, impacto de tudo mais, que, aliás, é o motivo pelo qual o presidente do Banco Central tem que ir periodicamente ao Congresso, ele não fala nada. Mas a melhor parte é que também não perguntam para ele. Ele passa 6 horas lá falando de qualquer coisa, deles sobre o que ele está obrigado a ir lá. Antes da crise, ainda tinha até 2 slides que faziam lá um pouco... Acho que no meio da crise os slides sumiram. E simplesmente não tem nada. Então, já tem um preceito de transparência e é ignorado. Quer dizer, até entendo por que a autoridade monetária ignora para não ter que se expor. Mas ninguém cobra. Aliás, nem os parlamentares cobram, nem TCU cobra, nem jornais cobram, nem entidades da sociedade civil cobram. Quer dizer, é o típico, de novo, voto, insisto muito assim, quer dizer, nós estamos precisando atentar mais aos detalhes, precisamos fazer mais estudos. Na área tributária,
A gente não não quero desmerecer todo o esforço que tem sido feito pelo IPEA, a Receita também, há um tempo atrás, estava divulgando contas, mas a gente não chegou nem perto das contas que a gente precisa fazer. Por exemplo, para calcular qual é a alíquota efetiva sobre as famílias, a gente precisaria quebrar o imposto de renda para saber, por corte de renda, por exemplo, qual é a dedução de gasto com saúde. De repente, a gente vai, o gasto com saúde, e sem limite para a dedução, pode tornar a alíquota do imposto de renda das famílias, né, de maior renda, a alíquota efetiva menor do que de outras de baixo. Agora, não dá para fazer essa conta só olhando o total, né, que foi deduzido. Precisaria, óbvio, não precisa olhar por pessoa. Aliás, nesse país, sigilo fiscal que não precisa ser quebrado é quebrado, né? Para que não se precisa quebrar o sigilo, que se quebra. Para o que a gente precisa? Que é informações agregadas para poder mensurar melhor. Nós estamos muito longe e quem sabe aqui um dia vocês estão aqui, vão subir, vão estar lá nas esferas superiores também da Receita Federal e nos ajudam a fazer isso. Aliás, também não adianta entrar com requerimento parlamentar, porque a gente já requereu e a resposta que veio é assim, cabe ao Senado pagar ao certo a tabulação especial, quer dizer, você fica numa situação, quer dizer, por isso que eu acho que aqui é um ambiente acadêmico, um ambiente de pesquisa, e queria só concluir aqui, insistindo muito, a gente tem que atentar os detalhes da lei, e estudar mais, mensurar mais, pesquisar mais.